Olá, meu nome é Gustavo Frigieri. Estou aqui hoje para falar sobre o sistema Brain for Care, sobre como que é o mecanismo que faz com que a gente consiga monitorizar a complacência intracraniana e sugerir hipertensão intracraniana, os seus usos, seus fundamentos. Vamos lá então. O método Brain for Care ele se baseia em um achado que nós conseguimos mostrar que o crânio ele não é rígido. Ele tem microdeformações que são resultantes da variação do fluxo sanguíneo cerebral. E por isso, o método Brain for Care se baseia na expansão craniana. Então, o que a gente consegue fazer? Com essa descoberta de que o crânio ele não é rígido e ele tem essas microdeformações, a gente criou um sistema que é colocado sobre o couro cabeludo, sem a necessidade de tricotomia, gel ou qualquer outro preparo prévio, e esse sistema consegue então captar essas microdeformações. E o sensor consegue mostrar essas deformações na forma de uma onda. E a onda que a gente consegue captar é muito semelhante à onda que é mostrada pelos sensores invasivos da PIC, como a gente vai ver mais para frente. E qual que é o fundamento fisiológico disso? Então, esse crânio, né, essa caixa fechada, mas não rígida, quando a gente leva em conta os três componentes internos, que é o encéfalo, o sangue e o líquor, quando eu tenho uma massa estranha crescendo nesse ambiente, e por massa estranha a gente pode entender o volume de sangue, o volume de líquor, ou o próprio parênquima no caso de um edema, esse aumento de volume leva a um aumento de pressão. Esse é um ponto importante. A variação de pressão intracraniana ela é sempre resultante de uma variação de volume. Então, a hipertensão intracraniana é o resultado de um aumento de volume e a hipotensão intracraniana é o resultado de uma diminuição desse volume. Aqui a gente tem um exemplo do sistema funcionando num leito de UTI. Nós temos aqui em vermelho a pressão arterial, em rosa a pressão intracraniana invasiva monitorizada, nesse caso com o sensor intraparenquimatoso, e em amarelo o sensor Brain for Care operando. O que a gente consegue ver? Que a onda obtida com o sensor não invasivo da Brain for Care é muito semelhante à onda obtida com o sensor invasivo, como a gente pode observar aqui nesse vídeo. E para que onda é essa, né? Para que serve essa onda? Essa onda ela já é descrita na literatura há algum tempo. E ela é composta basicamente por três componentes: P1, P2 e P3. P1 é a sístole cardíaca, ou seja, o sangue entrando nesse ambiente. P3 é a diástole, ou seja, o sangue saindo desse ambiente. E o P2 é a forma com que os fluidos eles se comportam no interior do crânio, principalmente o sangue arterial intracraniano, como a gente vai ver mais para frente. E o que já se sabe desde os sensores invasivos é que o normal é P1 ser maior que P2, e quando eu tenho uma inversão dessa relação e o P2 passa a ficar maior do que P1, eu tenho uma alteração da morfologia e eu tenho uma alteração da complacência intracraniana. Então essa relação entre os dois pulsos que a gente tem que observar. Aqui a gente tem a curva de Langfitt, né? A curva de Langfitt ela é bem famosa, é bem utilizada no nosso meio, mas poucas vezes a gente para pensar que na verdade é uma curva de complacência intracraniana. Por quê? Porque complacência, fisicamente falando, é ΔV por ΔP. E é exatamente isso que a curva mostra. A curva de Langfitt ela é importante por quê? Porque ela mostra essa relação entre a variação de volume intracraniano e o seu resultante, que é a variação de pressão. E mais que isso, ela mostra o funcionamento de um mecanismo muito importante, que é a reserva compensatória. A reserva compensatória é um volume de líquor e de sangue venoso que nós temos, que eles são uma ferramenta de tamponamento de aumento da pressão. E funciona de que forma? Se eu começo a ter um aumento de volume dentro do crânio, a gente começa a jogar volume de sangue venoso e de líquor para fora do crânio. Com isso eu consigo equilibrar essas variações de volume. Então por isso que a curva de Langfitt, no seu período inicial, você tem variações de volume no eixo X, mas você não tem variação de pressão no eixo Y, porque essa reserva compensatória está dando conta
de tamponar esse aumento de volume. O problema é que quando eu uso e vou esgotando essa reserva compensatória, aí sim eu começo a ter alterações de pressão. Então a pressão intracraniana ela só começa a subir quando eu começo a ter uma exaustão da minha reserva compensatória. Aí eu chego na segunda fase da curva de Langevin, que é aquela fase onde eu começo a ter aumento de pressão como resultado do aumento de volume. E quando essa reserva compensatória se esgota, eu chego na fase mais crítica, que é a fase exponencial. Aí pequenas variações de volume levam a grandes variações de pressão. Isso porque esse mecanismo tão importante de defesa já foi exaurido. E aí esse paciente passa a ter grande risco de herniação e de morte encefálica. Pequenas variações de volume, como por exemplo a variação de sangue venoso, quando eu passo o paciente de uma posição de elevação do leito a 30 graus para 0 grau, por exemplo, para um banho, ou durante uma aspiração traqueal. Essas pequenas variações podem levar a um risco muito grande desse paciente. E o que é interessante? Vários artigos já mostraram que a observação da morfologia da onda da PIC ao longo do tempo permite com que a gente possa identificar onde esse paciente está na curva de Langevin. Então, olhando para essa relação entre P2 e P1, eu consigo entender se esse paciente está na primeira fase da curva de Langevin ou na terceira fase da curva de Langevin. Com isso, eu consigo individualizar a terapia. E, além disso, eu consigo também observar o resultado da terapia nesse paciente. Então, por exemplo, quando eu faço o manitol, eu consigo entender se esse paciente está passando de uma fase vermelha para uma fase azul. Com isso, eu consigo entender e individualizar aquela terapia para que ela seja mais eficiente para o paciente. Outro ponto importante é que essas alterações da morfologia, da onda da pressão intracraniana, elas acontecem antes das alterações morfológicas. Por quê? Porque a morfologia se altera antes da pressão. E para que eu tenha alterações em estruturas, eu tenho que ter uma pressão sendo exercida nessas estruturas por um tempo. Então, com isso, eu consigo detectar alterações no paciente antes mesmo de uma positivação de uma bainha de nervo óptico, de uma tomografia. Então eu consigo ganhar tempo quando eu olho para a morfologia. E o mesmo para sintomas. Muitas vezes os sintomas acontecem numa fase mais tardia, numa fase de maior agravamento desse paciente. Então, olhando para a morfologia, eu consigo ganhar tempo. E a gente sabe que tempo é cérebro, e isso ajuda muito a ter um desfecho mais favorável. Além disso, vários trabalhos mostram que é possível a gente analisar a perfusão cerebral por meio da morfologia do pulso da PIC também. Então, essa aqui é a curva de Lassen e ela mostra que a gente tem basicamente três regiões nos pacientes que estão internados. Uma região abaixo de 50, como os livros trazem, onde eu tenho um hipofluxo sanguíneo cerebral. Eu tenho um fluxo sanguíneo cerebral baixo. Eu tenho uma segunda fase, onde eu tenho um platô, que é o nosso famoso platô da autorregulação cerebral, que é a região onde, mesmo eu tendo variações de pressão arterial no eixo X, eu não tenho variações no fluxo no eixo Y. Isso porque o nosso sistema de autorregulação cerebral está funcionando. E por fim, eu tenho uma terceira fase, que é uma fase onde eu tenho um hiperfluxo sanguíneo cerebral, eu tenho uma oligemia, que também traz danos para esse paciente. E o que é interessante? Que a gente consegue acompanhar por meio da morfologia do pulso, da pressão intracraniana, se eu estou numa zona de baixo ou de muito fluxo. Com isso, eu consigo individualizar a terapia e ter melhores desfechos. Por exemplo, com o manejo da pressão arterial, para atingir a pressão arterial ótima e tê-la como alvo, como meta de tratamento do paciente. Por que que isso é importante? Porque cada paciente vai ter o seu alvo. Então, eu individualizando a terapia, individualizando esse alvo de pressão arterial, eu tenho melhores resultados no manejo desse paciente. E agora vamos falar um pouquinho da tecnologia. O que está por trás desse sensor? O que está por trás desses resultados que a gente consegue mostrar para um melhor manejo do paciente? A tecnologia Brain4Care ela funciona da seguinte forma.
a gente coloca um sensor sobre a cabeça do paciente. Esse sensor, então, é um sensor mecânico, consegue captar essas variações. Esse sensor mecânico envia por meio de Bluetooth para um dispositivo que pode ser tanto Android quanto iOS esses sinais. E esse dispositivo mostra em tempo real em sua tela essas morfologias das ondas da pressão intracraniana. Então, num primeiro momento, é possível observar se eu tenho uma morfologia próxima do normal ou que tende mais a uma anormalidade. Mas o mais importante é que esse dispositivo também envia para a nossa nuvem, que é um lugar onde a gente tem os nossos algoritmos rodando. Esses dados, então, é enviado por esse dispositivo móvel para a nuvem por meio da internet. A nuvem processa esses dados de forma estatística e retorna para esse device, né, para esse tablet ou mesmo celular, o relatório. E esse relatório tem números que eu vou falar daqui a pouco, que permitem com que a análise dessa morfologia passe de uma análise qualitativa para uma análise quantitativa, trazendo maior praticidade e segurança no dia a dia. Tudo isso, então, permite que, por meio desses relatórios processados, eu consiga entender de uma forma matemática, né, de uma forma quantitativa, a situação do paciente naquele momento, mas também permite com que eu possa comparar ao longo do tempo para verificar a eficácia terapêutica. Um ponto importante é que o nosso sistema ele já está pronto para a telemedicina. Então, os profissionais da saúde, por meio de um login e uma senha, conseguem entrar no nosso portal e acompanhar os exames sendo realizados em tempo real e também aqueles exames que foram feitos anteriormente. É importante dizer também que por termos já Anvisa e FDA, todo esse processo de dados ele já está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e também da RIPA nos Estados Unidos, o que dá maior segurança nesse trabalho, né, nesse trabalhar com os dados do paciente. E o que a gente tem observado e o que a gente tem mostrado é que, por meio dessa análise, né, por essa quantificação das alterações da morfologia do pulso, da pressão intracraniana, a gente tem ajudado muito em desfechos. Falando um pouquinho sobre a morfologia e sobre essa quantificação, o que a gente fez? A gente criou dois números a partir da morfologia do pulso da pressão intracraniana. O primeiro número é o que a gente chama de razão P2P1, que nada mais é do que a divisão da amplitude do P2 pela amplitude de P1. Esse número nos dá essa divisão nos dá um número, e caso esse número seja maior do que 1, é um indicativo matemático que meu P2 está maior do que P1, ou seja, é uma onda anormal. Então, o ideal é que o paciente, sob tratamento, tenha uma onda com valor de razão P2P1 abaixo de 1. Além disso, a gente também mede o tempo do início do pulso até o ponto mais alto. E o nome disso é time to peak, ou tempo até o pico, né? Ou TTP. Por que o TTP é importante? Porque quanto maior esse tempo do início até o ponto mais alto, mais piramidal é o pulso. E a gente sabe que quanto mais piramidal for esse pulso, mais alterada é a onda e com isso mais alterada a complacência intracraniana desse paciente. Ao longo desses 15 anos de evolução, né, de todo esse tempo de estudo, a gente conseguiu observar em trabalhos realizados por nós e também outros realizados por outros grupos, que há tendências de morfologia do pulso dessa pressão intracraniana que nos permite chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o normal é eu ter uma morfologia do pulso da pressão intracraniana com uma razão P2P1 entre 0,65 e 0,99 e um time to peak abaixo de 0,2. Quando eu tenho uma morfologia do pulso da pica entre 1 e 1,2, eu já tenho um P2 da mesma altura ou maior do que P1. Isso já indica uma alteração da curva, já indica uma alteração da complacência intracraniana. E o mesmo para valores de time to peak entre 0,2 e 0,25. Agora, se esse valor de razão P2P1 já é maior do que 1,2, a gente demonstrou que já é uma curva sugestiva de hipertensão intracraniana.
já é uma curva sugestiva de pique maior do que 20 milímetros de mercúrio. Então aí eu já tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que ter mais atenção para esse paciente. O mesmo para valores de time to peak acima de 0,25. Agora, do outro lado, se eu tenho uma razão P2P1 abaixo de 0,65, como a gente vê aqui nessa figura, é uma situação onde meu P2 é muito baixo. E lembrando que o P2 está relacionado ao volume dos fluidos intracranianos. Então aqui eu tenho uma sugestão de um paciente com uma hipoperfusão cerebral, né, com uma pressão de perfusão cerebral muito baixa, ou um paciente com uma hiperdrenagem licórica, por exemplo, com uma válvula desprogramada, pode ser um paciente com uma hipovolemia. Então todos os eventos que possam levar a uma redução dos volumes fluidos intracranianos podem levar o paciente a uma curva com uma razão P2P1 menor que 0,65. Um detalhe importante é que se isso se mantém por longo tempo, ou seja, se é uma situação crônica, essa redução de fluxo sanguíneo cerebral, essa redução de pressão intracraniana pode levar a quadros de isquemia que vão levar posteriormente a uma razão P2P1 mais alta. Meu P2 vai ficar maior do que P1 pela isquemia, pelo edema e assim por diante. Então, casos agudos de hipofluxo cerebral levam a um P2 muito baixo, levam uma razão P2P1 menor que 0,65. Agora, quanto isso já é crônico, aí eu tenho o outro lado da moeda. Eu tenho valores de P2, P1 mais altos do que 1. E aí eu também tenho que investigar. E como que a gente mostra isso? Né? O grande entregável da Brain for Care é o seu relatório. E o relatório ele é dividido basicamente em 4 partes. A primeira parte, ela traz as informações do paciente e ela traz uma curva, ela traz um gráfico que mostra a razão P2P1 ao longo do tempo, minuto a minuto. Então, cada traço desse representa um minuto. E é importante notar que existem balões roxos também ao longo desses minutos. Esses balões roxos, eles são momentos de anotação. No aplicativo Brain4Care, a gente consegue anotar eventos durante a monitorização, como, por exemplo, alteração de dosagem de drogas, ou realização de uma nova droga, como, por exemplo, um bolo de manitol, ou mesmo alteração da posição do paciente no leito durante a monitorização. Isso é importante para que a gente consiga entender de forma bem clara o que está levando àquela alteração ao longo do tempo. A segunda parte do relatório traz exatamente isso. Traz o momento em que essa anotação foi realizada e como estava a morfologia naquele momento. Além, é claro, da descrição do que foi anotado. A terceira parte do relatório traz os pulsos minuto a minuto. Então, a cada minuto de monitorização, o nosso algoritmo faz um pulso médio e calcula a razão P2P1 e time to peak. Além disso, acima de cada pulso, é possível também a gente ver o sinal ao longo do tempo. Então, por exemplo, se o paciente tem ondas B de Lambert ou ondas A de Lambert, é nessa região, nesse traçado que a gente consegue observar. E por fim, o quarto componente, né? A quarta etapa do nosso relatório, ela traz o sinal bruto ao longo de todo o tempo. Então, se eu tenho uma plateau wave, se eu tenho uma onda A de Lambert, ela vai ficar bem clara aqui. Ela traz a frequência cardíaca ao longo do tempo, que é importante para ver, por exemplo, se o paciente está entrando em Cushing. Ela traz também o time to peak, né, o TTP ao longo do tempo, da mesma forma que na primeira página a gente tem a razão P2P1. Ela traz o número de pulsos úteis, ou seja, se aquela monitorização ela foi feita com sucesso. Porque se o paciente se movimentou muito naquele minuto, ou se o sensor não está posicionado da forma correta, eu vou ter valores números de pulsos detectáveis que não foram suficientes para gerar o cálculo de P2, P1 e time to peak. Então aqui eu vejo nesse último gráfico, de todos os minutos que foram monitorizados, quais que eu consegui gerar esses cálculos. E por fim, eu tenho o quanto que esse crânio está deformando ao longo do tempo.
que normalmente varia em torno de 10 micrômetros. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que já existe na literatura médica. Então, eu vou trazer aqui alguns artigos, né? Temos todos os artigos que eu cito aqui, além de muitos outros, é claro, no nosso site, brain4.care. Falando da literatura médica, hoje a gente tem, né, em março de 2023, 61 publicações que foram realizadas por nós ou por outros grupos que utilizaram ou citam a tecnologia Brain4Care. O primeiro que eu trago é um artigo que foi tese, foi a dissertação de mestrado do Dr. Matheus Balesteiro, onde ele usou o nosso sensor com crianças com hidrocefalia. E ele mostrou uma sensibilidade, especificidade e acurácia bem interessante para a detecção de quais crianças que precisavam colocação de válvula. E também mostrou o efeito da colocação da válvula na melhora da complacência intracraniana desses pacientes, mostrando um valor preditivo positivo e negativo muito bom para que possa, né, para que ele tenha atingido esse objetivo. Esse aqui é um segundo artigo da Karen Marti, que eu acho ele bem importante porque ele começa a trabalhar com a ideia de que olhar para a elevação de P2 tem um fator preditivo à hipertensão intracraniana muito interessante. Ou seja, como a alteração da complacência é o gatilho para que ocorra a alteração da pressão, e a gente sabe que a complacência intracraniana está correlacionada com a alteração da morfologia desse pulso, olhar para a alteração da morfologia e, consequentemente, olhar para a complacência é um fator preditivo muito importante para hipertensão intracraniana. Então, olhar para a morfologia, olhar para P2 ajuda muito a ganhar tempo em relação ao manejo desses pacientes. Esse daqui é um artigo bem interessante que mostra o quê? Mostra basicamente três métodos para monitorizar a complacência intracraniana. Então aqui é o método de infusão lombar, que é um método invasivo. Ele mostra um cálculo indireto de complacência realizado pelo Doppler por meio do CABV, e ele mostra a morfologia do pulso da pressão intracraniana. E ele cita um trabalho nosso, que é aquele trabalho que eu disse anteriormente do Balesteiro, que fala que é um trabalho que confirma a aplicabilidade do uso da razão P2P1 na identificação de hipertensão intracraniana e também a análise da resposta da colocação da válvula nessas crianças. Esse daqui é um artigo do grupo do HC de São Paulo, bem interessante, porque ele faz a comparação entre o Brain4Care e a PIC invasiva em pacientes com trauma. A maioria dos pacientes desse grupo eram pacientes com trauma. E o que ele mostra? Ele mostra que a gente tem uma concordância muito importante, uma concordância forte com o método invasivo por meio da ferramenta estatística Blend-Altman. Ele mostra que a gente tem uma correlação de Pearson forte na análise da morfologia do invasivo quando comparado com o nosso. E por fim, uma área abaixo da curva ROC bem interessante de 0,9 para aqueles pacientes que tinham crânio intacto, né, que não tinham craniectomia, para a detecção de PIC acima de 20 milímetros de mercúrio. Ou seja, esse foi o primeiro artigo que mostrou que a gente mostra a complacência intracraniana, mas que também a gente tem a capacidade de sugerir quadros de hipertensão intracraniana quando a gente olha para a razão P2P1 com cutoff de 1,2. Esse é um artigo da Unifesp bem interessante e que segue a linha também de comparação com o método invasivo. O grande diferencial é que aqui 100% dos pacientes eles vinham de acidente vascular cerebral, né? Diferente daquele outro artigo que a maioria eram pacientes com trauma. E os achados foram bem semelhantes, né? Um blend Altman muito bom, áreas abaixo da curva boas e também um valor preditivo negativo que separa aquele paciente que tem o problema daquele que não tem, muito forte. O que faz com que a gente consiga afirmar que aqui também, em pacientes com AVC, a gente tem a capacidade de monitorizar a complacência intracraniana e sugerir quadros de hipertensão intracraniana. Esse aqui é um outro trabalho, aqui também, principalmente com pacientes de trauma, onde a gente compara o sensor invasivo com o Brain4Care.
O diferencial desse trabalho é que a gente começa a trabalhar com predição de evento, em particular predição de morte com uma antecedência de 7 dias. Então aqui a gente volta a mostrar uma área abaixo da curva ROC bem interessante, de 0,88 para a detecção de hipertensão intracraniana, pique acima de 20 milímetros de mercúrio, quando eu tenho uma razão P2P1 maior do que 1,2, e uma área abaixo da curva ROC de 0,71, quando eu tenho essa predição de morte em 7 dias, que são valores que indicam que há um caminho para ser trilhado, mas que há a possibilidade de uso do sistema também para predição. Esse é um artigo bem interessante da Cleveland Clinic, onde a gente dá mais um passo em direção ao entendimento das possibilidades que temos com o sensor Brain for Care. Então, até aqui eu mostrei que a gente monitora a complacência, que a gente sugere hipertensão intracraniana, e a Cleveland Clinic nesse trabalho mostrou que a gente também é capaz de monitorizar a autorregulação cerebral. Foi utilizada uma ferramenta já existente há algum tempo chamada PAX, PAX, que foi desenvolvida na Universidade de Cambridge, que ela é usada para quantificar e monitorizar a autorregulação cerebral de pacientes. E o que Cleveland Clinic fez? Comparou esse PAX obtido com o sensor invasivo com o PAX obtido com o Brain for Care. Então, nesse primeiro gráfico, no eixo Y, a gente tem um PAX obtido com o invasivo, e no eixo X, o PAX obtido com o Brain for Care. A gente consegue ver uma correlação interessante, né? Um espalhamento de pontos interessantes, mostrando que há uma relação entre os dois métodos. E o segundo gráfico mostra um blend Altman, mostrando uma característica bem importante quando a gente compara dois métodos de diagnóstico. O Blend Altman, para quem não está familiarizado, é uma ferramenta que mostra a concordância entre métodos diagnósticos, e o importante é que a maioria dos pontos estejam entre essas duas barras, que é a barra que mostra dois desvios padrões da média da diferença esses dois métodos. E um outro ponto importante é que a média dessas diferenças esteja bem próxima de zero. Aqui a gente tem uma média muito baixa. O valor que a gente obteve foi de menos 0,018, mostrando que realmente é uma concordância muito interessante na análise da autorregulação cerebral desses pacientes, quando medida com o método invasivo e também com o método Brain for Care. Então, a conclusão que Cleveland Clinic chegou é que realmente é possível monitorizar a autorregulação cerebral com o método não invasivo. Isso daqui é uma revisão bem interessante pelo professor Rubiano e o grupo do professor Harlow, que mostram o quê? Mostram para onde a gente está indo, né? Para onde a gente vai olhar daqui para frente. Então, o título desse trabalho de revisão é bem interessante. Manejo da pressão intracraniana movendo além dos guidelines. Qual que é a primeira coisa que esse trabalho traz? Que olhar para a morfologia do pulso da pressão intracraniana é importante para identificar onde o paciente está na curva de Langfit. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma morfologia alterada, que coincide com o paciente já numa fase mais tardia da curva de Langfit, uma morfologia normal que indica que esse paciente está numa fase ainda flat, né? Uma fase onde eu ainda tenho reserva compensatória nesse paciente. E o interessante é que muitas vezes os números podem nos enganar, né? Então eu tenho aqui uma pique de 18 já na fase exponencial e uma pique de 25 ainda na fase flat da curva de Langfit. Outro ponto interessante dessa revisão é que ele mostra que é possível acompanhar o agravamento do paciente por meio da morfologia do pulso da PIC, ou seja, por meio da complacência intracraniana. E por fim, o trabalho cita o sensor Brain for Care, né, o sensor B4C, como uma ferramenta interessante para acompanhamento desses pacientes, junto com a oximetria cerebral, usando esses dois métodos não invasivos para o manejo desses pacientes. Os pontos principais, então, fazendo um resumo bem breve dessa literatura, é que o crânio não é rígido, né? A gente mostrou lá atrás que a expansão que a gente consegue captar, essa expansão micrométrica, está relacionada com as variações de volume intracraniano, que a tecnologia Brain for Care é capaz de captar e interpretar a morfologia do pulso da PIC de forma não invasiva, e que essa morfologia está relacionada à complacência intracraniana.
E a análise dessa complacência permite identificar quadros de hipertensão intracraniana, ou seja, a gente consegue sugerir se o paciente está numa fase de hipertensão intracraniana ou não. E que essa monitorização periódica da complacência intracraniana permite avaliar a evolução do paciente, tanto se ele está tendo uma piora quanto uma melhora em seu quadro. E por fim, que a autorregulação também é um índice, é um parâmetro que a gente consegue monitorizar por meio da tecnologia Brain for Care. Vamos falar agora sobre como utilizar a informação que é obtida com a tecnologia Brain for Care. A gente sabe, né, que a complacência intracraniana pode ajudar muito no manejo do paciente. Mas qual que é a melhor forma de utilizar essa informação? Eu tenho como guia o consenso de Seattle de 2019, que traz os tiers, né, as etapas de manejo da pressão intracraniana. Esse aqui é a referência do artigo, que a gente consegue encontrar de forma gratuita na internet. O que esse artigo traz, né? Esse QR Code aqui também traz o link para download desse PDF. Esse artigo ele diz que o manejo de pacientes com hipertensão intracraniana basicamente tem que ser realizado de forma gradual, obedecendo 4 níveis de terapia. O nível 0 ou Tier 0 são aquelas medidas de neuroproteção básicas que são independentes da pressão intracraniana, independentes da monitorização da pressão intracraniana. Quais são elas? Primeiro, facilitar o retorno venoso, ou seja, se atentar para a posição do paciente no leito, para ver se essa cabeça está em posição neutra em relação ao corpo, se o paciente não está com a cabeça lateralizada, se o paciente não está com um travesseiro que está fazendo com que tenha uma inclinação grande da cervical, que também diminui esse retorno venoso. Se esse paciente está com colar cervical justo, que diminui o fluxo sanguíneo por meio da jugular. Ou se esse paciente tem algum dispositivo que esteja aumentando a pressão intratorácica ou intraabdominal, que também reduzem esse retorno venoso. Outro ponto importante a observar é se esse paciente tem febre. A gente sabe que a febre aumenta a pressão intracraniana, então ver se esse paciente precisa de um medicamento para controle da febre, se esse paciente está muito agitado, se esse paciente ele tem risco de convulsão e ele precisa de um anticonvulsivante, se esse paciente ele está com os eletrólitos de forma adequada, né? A gente sabe que sódio, por exemplo, ele pode levar também à alteração da pressão intracraniana. Então, são pontos importantes e até chamados de confundidores que podem levar a quadros de hipertensão intracraniana, mas que na verdade são apenas alguns detalhes de manejo que têm que ser realizados com esse paciente. E o que é interessante? Esse é um ponto importante para o uso do Brain for Care, porque se a gente tem um dado alterado de complacência, muitas vezes só realizando as manobras do passo zero, ou seja, melhorando a inclinação do leito, melhorando a posição da cabeça do paciente, a gente já tem uma normalização da complacência. Então, o sensor Brain for Care pode ser utilizado como uma ferramenta para observar se essas medidas primárias de neuroproteção estão sendo realizadas de forma adequada e são suficientes para o manejo dessa complacência intracraniana. O passo 1 é aquele que é tomado após as medidas do passo 0. Se as medidas do passo 0 não levaram a uma melhora da complacência intracraniana, a gente começa a pensar em medidas farmacológicas primárias e na manutenção dos parâmetros fisiológicos do paciente. Ou seja, será que esse paciente vai se beneficiar de um bolus de manitol, de uma salina hipertônica, de um aumento de sedação? Então, são medidas primárias farmacológicas que podem levar à melhora da complacência e a um manejo de neuroproteção desse paciente com um alvo de melhora da complacência e da pressão intracraniana. O passo 2, ele já leva em conta o manejo adequado da pressão arterial média e da pressão de perfusão cerebral. E qual que é a pergunta que se tem aqui no passo 2? É se a pressão arterial que esse paciente está submetido, ela é adequada para que ele tenha uma melhor pressão de perfusão cerebral. E isso a gente consegue ver por meio do cálculo da pressão de perfusão cerebral, que é PAM menos PIC,
mas principalmente olhando para a complacência intracraniana e até para o fluxo no cerebral por meio do Doppler. São ferramentas que ajudam a individualizar essa terapia e entender se aquela pressão arterial média está adequada para aquele paciente. E por fim, se nenhum dos passos anteriores surtiu efeito, ou se a gravidade do paciente é tamanha que faz com que a gente já vá direto para o passo 3, são aquelas medidas mais robustas, mais intensas para o controle da hipertensão intracraniana, que é o coma barbitúrico, que é uma hipotermia para tentar melhorar essa complacência, essa pressão intracraniana e até mesmo avaliar se esse paciente ele é elegível para uma cranectomia descompressiva. Então, escalonando as medidas de neuroproteção dessa forma, por meio de ferramentas que possam contribuir com essas informações, a gente tem medidas neuroprotetivas mais efetivas e a gente consegue graduar qual a ação que tem que ser tomada em cada etapa da terapia desses pacientes? Essa é uma pergunta que frequentemente aparece, né, nos hospitais e nas clínicas, que é sobre quando utilizar o sensor Brain for Care. E daí, até um tempo atrás, quando me perguntavam quais são aqueles quadros que permitem com que eu use o sensor Brain for Care, eu costumava falar que a gente monitorizava a complacência intracraniana, mas isso era um pouco vago. Por conta disso, nasceram os essenciais, que têm como objetivo mostrar aqueles casos onde a gente já tem sucesso para monitorizar os pacientes, trazendo segurança, não só para o paciente, mas também para o médico. O primeiro uso essencial é em relação à hemodinâmica cerebral, ou seja, utilizar a morfologia da onda da pressão intracraniana para ajudar com que nós tenhamos entendimento sobre se aquela pressão arterial está adequada para aquele paciente. Ou seja, utilizar a complacência intracraniana como forma de manejo e individualização da terapia, focando para que cada paciente tenha aquele parâmetro que seja melhor para a sua recuperação. O segundo uso é a hidrocefalia, que vai desde o auxílio diagnóstico, entendimento da necessidade ou não de colocar uma válvula, avaliação se a válvula está funcionando ou não, e até auxílio na regulagem dessa válvula para aqueles modelos que permitem isso. O terceiro uso é lesão cerebral aguda. Então aqui a gente tem os traumatismos, a gente tem os AVCs, né, aqueles casos onde normalmente a gente já pensa em pique. E aqui a gente também ajuda no diagnóstico, para ver se essas lesões estão acontecendo naquele paciente naquele momento, mas principalmente na monitorização seriada, para acompanhamento da dinâmica cerebral desses pacientes, como por exemplo para perceber se esse paciente está tendo um avanço no edema que necessite de outras medidas de neuroproteção. O quarto é hipertensão intracraniana idiopática, que é aquele quadro que permite diferenciar se aquela cefaleia é uma cefaleia simples ou se é algo mais grave, como por exemplo uma obstrução venosa, um pseudotumor cérebre, um tumor. Então a gente consegue, por meio da análise da complacência intracraniana, entender e sugerir o grau de gravidade daquele paciente naquele momento. Além, é claro, de continuar acompanhando ao longo do tempo e, por meio disso, conhecer qual que é a situação do momento zero e como que esse paciente está avançando ao longo do tempo no que tange a complacência e a pressão intracraniana. Um outro ponto que a gente está estudando e já temos alguns casos é em relação à segurança no processo anestésico. A gente sabe que existem algumas cirurgias não neurocirúrgicas, né, não cirurgias neurológicas, que levam à hipertensão intracraniana, como por exemplo, aquelas que o paciente passa pela cirurgia na posição de Trendelenburg, ou seja, com a cabeça para baixo, como por exemplo na cirurgia prostática por meio de robô, as cirurgias onde o paciente é operado na posição prona, aquelas onde há necessidade de inflar o abdômen ou o tórax desses pacientes, tudo isso leva ao comprometimento do retorno venoso e, consequentemente, à hipertensão intracraniana. Então, a ideia é que o anestesista possa utilizar o método Brain for Care
durante a cirurgia, principalmente aquelas de maior prazo, e que possa iniciar as medidas neuroprotetivas durante o processo cirúrgico. Com isso, quando o paciente for encaminhado para a UTI, ele vai chegar na UTI já com a neuroproteção iniciada, uma condição neurológica melhor e, com isso, uma menor possibilidade de ter sequelas neurológicas de curto prazo ou até aquelas mesmo de longo prazo ou irreversíveis. E por fim, o processo de punção lombar, seja para ajudar na tomada de decisão de realizar a punção lombar, seja para contraindicar a punção lombar naquele momento. Por exemplo, se o paciente tiver com uma complacência muito alterada, é sugerido, né, que se faça uma imagem para entender se esse paciente tem risco de ter uma herniação cerebral. Ou seja, também para entender se aquele volume de líquido que foi coletado durante o procedimento foi suficiente para melhorar a complacência intracraniana. Então, esses são 6 usos que a gente enxerga de grande contribuição para a Brain for Care. Lembrando que é importante também realizar monitorizações periódicas no paciente, para que a gente não tenha só acesso à foto daquele momento, mas também o filme, que vai nos dar a dinâmica intracraniana, para que a gente possa compreender e manejar o paciente da melhor forma. Agora que eu falei um pouco sobre os usos essenciais, eu vou dar exemplos. Vou trazer alguns casos dentre esses usos essenciais para ilustrar aqui a nossa conversa. O primeiro caso é em relação à hemodinâmica. Então, é um caso de um paciente com 74 anos, com uma hipertensão arterial sistêmica, e que nós fomos convidados para monitorizar esse paciente, porque ele não despertava mesmo após a retirada da sedação. O que a gente observa no primeiro momento? Uma razão P2-P1 próxima de 1,2, que já é um quadro sugestivo de início de hipertensão intracraniana. E o que foi feito? Foi feito o manejo da pressão arterial sistólica desse paciente por meio do aumento da droga antipertensiva. E o que a gente observa ao longo dos minutos é que a diminuição da pressão arterial levou a uma melhora da complacência intracraniana, que chega até próximo de 0,8. A gente vê claramente uma curva com P2 maior do que P1, fica posteriormente com P1 maior que P2 e o paciente despertou após esse manejo da complacência intracraniana, né, com a redução da pressão arterial. Esse próximo caso, ele traz o inverso. Era um paciente que estava com uma razão P2P1 muito baixa. A gente consegue ver que aqui nessa primeira figura, a gente tem um P2 quase que imperceptível. Lembrando que o P2 está relacionado aos volumes fluidos intracranianos. Esse paciente, em seguida, chocou. Ele entrou em choque. A gente vê que o P2 foi para mais baixo ainda, né? E aí, nesse momento, foi feito todo o procedimento para a recuperação desse paciente, com volume, com drogas vasoativas. E o que a gente observou? Que após esse manejo, ele chegou até mesmo a ter um quadro de hipertensão intracraniana, com uma razão P2, P1 chegando a 1,4. Depois disso, esse paciente foi manejado de forma a ter uma neuroproteção adequada e, por fim, esse paciente apresentou uma razão P2P1 próxima de 0,8, que é o ideal para esse caso. Então, aqui a gente consegue observar tanto casos de hipofluxo cerebral, paciente entrando em choque, a recuperação do choque, um quadro de hipertensão intracraniana e, por fim, o manejo de neuroproteção, levando a uma complacência intracraniana dentro de um valor adequado. Esse daqui é um artigo que traz a análise de pacientes com hidrocefalia, uma tese de mestrado do Dr. Balesteiro, onde foi possível mostrar sensibilidade, especificidade e acurácia do sensor em detectar os pacientes que precisavam de cirurgia daqueles que não precisavam. Esse foi um estudo duplo cego que permitiu mostrar a capacidade do sensor em detectar a necessidade cirúrgica nesses pacientes pediátricos. O segundo gráfico mostra também o resultado da melhora da complacência após a cirurgia. A gente vê que a gente tem uma mediana da complacência intracraniana acima de 1, que após a cirurgia foi para próximo de 0,65. Aqui também em hidrocefalia a gente vê um caso de regulagem de válvula. Então, antes da regulagem da válvula, a gente tem um
quadro com P2 maior do que P1 aqui na primeira figura, e imediatamente após a regulagem da válvula, um quadro já com P1 maior que P2. Normalmente, esse retorno e essa melhora da complacência funciona de forma imediata após a regulagem da válvula. Em alguns casos de pacientes com estados mais cronificados, há um pouco mais de tempo, há necessidade de um pouco mais de tempo para ver esse resultado. Um ponto interessante que a gente tem feito muito, tanto em ambulatórios como em clínicas, é a análise da necessidade de abrir ou fechar a válvula. Se a gente coloca o paciente a 0 grau, monitora, e quando leva esse paciente à posição ortostática, né, a posição em pé, se a gente vê uma piora da complacência, é sinal que essa válvula está drenando muito. Então, a necessidade de diminuir é o fluxo dessa válvula fechando essa válvula. Agora, se a gente observa o contrário, que o paciente na posição deitada está com uma complacência ruim, e quando a gente leva ele para o ortostatismo, né, a posição em pé, há uma melhora dessa complacência, é um sinal que essa válvula está drenando um pouco, e essa válvula então tem que ser aberta. Então a gente consegue tanto mostrar a necessidade em regular a válvula, o efeito da regulagem dessa válvula na complacência intracraniana, como também sugerir como essa válvula tem que ser regulada. Esse é um artigo recente, é um case report que mostra o uso da morfologia do pulso da pressão intracraniana para identificar um caso onde havia necessidade da troca de válvula em uma criança. Então a gente vê que há um aumento da razão P2P1 quando essa paciente tem quadros de cefaleia. Esse aqui era um quadro onde os sintomas eram intermitentes, mas frequentes. Então a gente foi acompanhando de forma bem periódica, de forma bem frequente esse paciente, e a gente conseguiu mostrar que quando o paciente tinha uma piora nos sintomas, era o momento de hipertensão intracraniana. E com isso, a paciente foi levada à cirurgia e o resultado cirúrgico foi muito bom. Esse aqui é um case report já com dados de manejo anestésico, né? E a gente mostrou que realmente algumas cirurgias levam à hipertensão intracraniana. Nesse caso aqui foi uma cirurgia de próstata por meio robótico e esse paciente apresentou claramente quadros de redução da complacência intracraniana com valores altos da razão P2P1, que são sugestivos de hipertensão intracraniana no transoperatório. Aqui um caso de hipertensão intracraniana idiopática, né? A gente tem visto muito, que são aqueles casos de cefaleia pós-Covid, que são aqueles casos que normalmente o paciente reporta que acordou no meio da noite com dor de cabeça. E a gente vê que nesse caso isso faz sentido. Quando o paciente está a 0 grau, a gente tem uma razão P2P1 maior que 1,2, e na medida que a gente vai inclinando esse paciente, essa razão P2P1 normaliza. Ou seja, realmente a 0 grau deitado, esse paciente tem uma hipertensão intracraniana que condiz com o quadro de cefaleia. Agora um caso de lesão cerebral aguda, um politrauma, um paciente que trabalhava na construção civil e caiu da laje, paciente que teve politraumatismo e inclusive traumatismo crânioencefálico. O primeiro ponto que a gente consegue observar na primeira figura são essas oscilações periódicas com um intervalo de 2 oscilações por minuto, né? Ou seja, 2 oscilações em cada retângulo desse. Isso é um quadro sugestivo de ondas B de Langbert, que estão ligados a alterações de vasos intracranianos, né? O segundo ponto interessante de ser observado é o segundo da figura, que na parte superior em azul à direita, que mostra uma razão P2P1 de 1,2, que é aquele valor borderline de entrada na sugestão de hipertensão intracraniana. E esse paciente ele foi manejado farmacologicamente olhando para a morfologia do pulso da PIC. Então, os sedativos e as drogas vasoativas, elas foram dosadas e foram tituladas olhando para a complacência intracraniana. Então, a gente pode ver que no final, a gente tem uma curva com uma razão P2, P1 muito boa, por volta de 0,8, o que nos mostra que esse ajuste farmacológico ele foi feito com sucesso.
e esse paciente teve um desfecho muito bom, sem a necessidade cirúrgica. Um outro caso de lesão cerebral aguda, agora uma criança que estava na fila de transporte no transplante de fígado, uma criança com um grau bem grave de hepatopatia, e a gente consegue observar que inicialmente há uma melhora na razão P2P1 dessa paciente, mas infelizmente no meio da noite a gente começa a ter uma piora rápida da razão P2P1, que nada mais é do que a paciente entrando na fase exponencial da curva de Langfit, em virtude da redução e da diminuição da reserva compensatória. Então, a gente consegue observar nesse caso que o sensor foi capaz de mostrar melhora momentânea do quadro dessa paciente e o agravo seriado, que infelizmente levou à herniação cerebral aqui nesse caso. Aqui um caso de uma outra paciente pediátrica de 11 anos que acorda e relata para a mãe que deixou de enxergar. Essa paciente é levada até um pronto-socorro, né, até um centro de pronto atendimento. É realizado uma tomografia e um exame de fundo de olho, e os dois exames mostram normalidade, né, não mostram nenhuma alteração. É solicitada então a monitorização da complacência intracraniana, e o que a gente consegue observar num primeiro momento é um P2 maior do que P1. Foi solicitada então uma punção licórica para análise desse líquor. O primeiro achado foi uma hipertensão intracraniana com uma pressão de abertura de 40 centímetros de água, e depois também foi encontrada bactérias, né? Foram encontradas bactérias nesse líquor. Foi iniciado então o tratamento com antibiótico. O segundo gráfico mostra o dia 3 de uso do antibiótico e o terceiro gráfico mostra o dia 7 de uso do antibiótico, mostrando uma normalização da complacência intracraniana, e essa criança não apresentou sequelas visuais. O que é interessante? Que a complacência intracraniana permitiu o diagnóstico antes dos exames de imagem e de fundo de olho, permitindo com que fosse ganhado tempo, né? A gente ganhou tempo com essa monitorização, o que pode ter contribuído com o desfecho sem sequelas desse paciente. Agora, um caso de punção licórica, que inclusive foi publicado também, onde a gente vê antes da punção uma razão P2P1 de 1,1 e depois da punção uma razão P2P1 de 0,65, mostrando que a punção licórica realmente trouxe efeito, né? Trouxe ganhos para esse paciente. Por fim, mais um caso de punção licórica. É um paciente de 24 anos, já diagnosticada com pseudotumor cérebro, que apresentava dor de cabeça. A primeira monitorização com o Brain for Care mostrou uma razão P2P1 alterada, né, com uma curva alterada e com uma pressão de abertura na punção licórica de 28 centímetros de água, ou seja, uma hipertensão. Diante dessa alteração de complacência que motivou essa drenagem licórica, né, que detectou essa hipertensão intracraniana, foram drenados 10 ml de líquor. E após a drenagem desses 10 ml de líquor, o que a gente consegue observar é uma morfologia já muito próxima da normalidade, com uma razão P2P1 de 0,89 e uma pressão de abertura, na verdade, uma pressão de fechamento, né, de 12 centímetros de água. Ou seja, a drenagem desses 10 ml de líquor melhorou a complacência e também a pressão intracraniana desse paciente. Obrigado pela atenção e pelo seu tempo. Estamos à disposição para dúvidas. É só entrar em contato pelo nosso site ou pelo e-mail que está aqui nesse slide. Muito obrigado.